Olá, meus amigos e irmãos. Sabia que a operação tempestade, ela tá na Bíblia? Eis aí, ó, Jeremias 30. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. É bom, né, que a gente conheça o livro de Jeremias, Isaías, Daniel, Oséias, Ezequiel, porque esses falam muito, né, das profecias, porque muitas coisas desses livros ainda estão acontecendo. Então, vamos ler aqui, ó, no 34. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e temor, e não de paz. Então, se você vê aqui nesse contexto, né, que está falando sobre a nossa época agora, a época do fim, não, né, conforme o 5 aí, ó. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. E aí vamos ler aqui o 7, ó. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela, né? Porque a gente sabe que só os descendentes, né, dele é que seriam salvos. Então vamos ler aqui o 21, ó, para a gente ter certeza que é dessa época aqui que a gente está vivendo, né? Da época do fim. A essa altura do campeonato, né, a gente já sabe que o livro de Daniel está aberto, né, que ele não está mais selado. O Apocalipse, ele já é um livro que foi pedido, né, para não ser selado. Então, assim, a gente já consegue entender e perceber, né, pelas coisas que estão acontecendo, que a gente está nesse tempo, né, no tempo do fim. Então, vamos ler aqui, ó, Jeremias 30, o versículo 21. O seu príncipe procederá deles. Quem é o príncipe? O Messias, né? Do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Então, só agora que a gente, né, consegue ter o completo entendimento das profecias. Então, a gente tá, essa operação tempestade, né, provavelmente essas pessoas aí já escolheu o nome, né? Porque conhece a escritura. Eles conhecem muito a escritura. Se engana quem acha o contrário. Então vamos ler Isaías 14. Tudo sobre a queda da Babilônia. Ó, versículo 3, 14, 3. No dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor? Como acabou a tirania? Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o centro dos dominadores. Então, assim, a Babilônia vai cair, esses, né, opressores aí, esses reis, vai cair, né? Então, não tem como. É bíblico, né? Essa época que a gente está vivendo, né? Tá chegando a época do povo do rei, né?
Criador começar a reinar, conforme Daniel 7, né? Então a pedra está destruindo esse reino aí, esse reino da Babilônia. Os dedos de barro e de ferro. No 33 também de Jeremias, vamos lá, capítulo 33 também fala sobre a queda da Babilônia. Ó, aflição e livramento de Jerusalém. Vamos ler o versículo 10. Agora me levantarei, diz o Senhor. Levantar-me-ei a mim mesmo, e agora serei exaltado. Né? Então, essa é a época do povo, do Criador, começar a reinar. Conforme está em Daniel 7. E aí, vamos ler aqui o 15, ó. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde o que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara e ininteligível. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém habitada, tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Ou seja, a gente vê claramente, né, que se trata dessa época. Nem tudo que está no livro de Isaías, Jeremias, foi cumprido, né? E esse 15 aqui, ó, o que fala justiça e que fala o que é reto, né? Remete também a Apocalipse. Aqui, ó, esse versículo aqui, ó. Ó, o teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde está aquele que pesou o tributo? Ou seja, esses aí que dominam sobre o povo, né? Eles estão com os dias contados. Então, é profético essa época. Então, vamos seguir. Vamos ler ainda Isaías 13. Ó, falando dessa época aqui também. Assombrar-se-ão, o 8, né? Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. Também lembra do Apocalipse, né? O Apocalipse 18. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. E terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e o seu rosto se tornará rosto flamejante. Então, tudo falando, né? Ó, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então, vamos ler agora, ó, esse ais, está em Apocalipse 18, vamos dar uma olhada lá. Então, chegou o momento da gente estar ligando tudo, né? Porque os selos, né, já foram retirados. Ó, olha aí o 16, Apocalipse 18, 16.
dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, né? Então, são os ais. Então, tá tudo, ó, também no 19. Lançaram pó sobre a cabeça e chorando, pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Ou seja, esse 18 aqui, inteiro, ele fala da queda da Babilônia. Então, ela vai cair, não tem jeito, né? Então, muitos aí que são céticos quanto a essas operações aí que tá tendo, conhecida como Storm, né? Ela tem base para acontecer, né, bíblica. Então, chegou o tempo. Então, a Babilônia cai. Em um só dia, ó o 8 aí. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos: morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Tá tudo pegando fogo, né? É só olhar aí o noticiário, né? Lógico que não a mídia podre aí. A Globo, o R7, Band. Essa mídia aí é só para enganar. Veja a notícia de verdade. Por exemplo, tem um canal muito bom que traz as notícias diariamente, né? Com fonte, links e tudo mais, que é o Hidrogênio Global, né? Então, hoje em dia, só é enganado quem quer. A separação, né? Já está praticamente no final, a tribulação já está no fim, né? O joio está sendo separado do trigo e já está chegando o dia. Ó, olha aí o versículo 9. Chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E olha só um detalhe: a Babilônia não é só um sistema religioso, né? Olha só o que se chora, ó. O 11. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, de púrpura, de seda, escarlata, espécie de madeira, gênero de objetos, de marfim, toda a qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, flor de farinha, tudo. Tudo, o fruto sazonado, ó, 14, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti. Para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Então, assim, a Babilônia vai cair como um todo. E eles mesmos vão se destruir. Ó, vamos ler aqui o finalzinho do Apocalipse 17, ó, o 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, nesse mundo aí, que é um só, praticamente, hoje, né, com a internet, acontece alguma coisa lá na China em segundos, né, a gente já sabe aqui. No Líbano, já sabe aqui. Aí vamos no 16, ó. Os 10 chifres que viste, a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada, despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Observe esse versículo 16, que esse grupo que está no poder, né, esses 10 chifres que viste e a besta,
Esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então, é uma briga entre eles, né? E a Babilônia inteira vai cair, né? E vai dar ruim para esse povo aí do mal, esse povo que explora, né? É o fim para eles. Vamos dar uma olhada em Daniel. Daniel é a chave para a maioria dos entendimentos. Ó, Daniel, por exemplo, vamos ver Daniel 12. Ó, tempo do fim, né? Daniel 12, 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras deste livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Esse livro ele foi selado, né, até o tempo do fim, mas a gente já consegue entender até o versículo aqui 13, né, porque ele já está aberto. Aí o versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Então, quando a gente lê que esse anjo está com o pé de um lado do rio e do outro, a gente já lembra lá de Apocalipse 10. Apocalipse 10. Vamos ler para ficar bem. Ó, então, versículo 5, né? 10, versículo 5. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então os mistérios, segundo anunciou aos seus servos, os profetas. Ou seja, a gente já está mesmo no finalzinho, nos últimos dias, na voz do sétimo anjo. Ó, tá vendo? Vamos ler esse pedacinho inteiro, ó. Ó, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. E um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas: Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda para o céu e jurou: Por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então, quando a gente lê isso daqui, você já lembra lá, né, do que diz em Apocalipse 10. É porque tem aí, ó, o anjo levanta a sua mão e já disse que não vai demorar, né? Esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são os 1260 anos, né? Que foi a perseguição, foi a grande tribulação. Então, assim, praticamente, irmãos, tudo, né, já se cumpriu. A gente está bem no finalzinho, no finalzinho. A gente já está vendo aí a Babilônia caindo, né, os poderosos e as pessoas que não têm, né, o selo do Pai, que tem assim, o sopro das próprias narinas, como está em Isaías 2. Então esse povo está caindo, né? Então vamos dar uma lidinha também agora
vamos ver. Daniel 7, por exemplo. Daniel 7, ele conta. Vamos ver, Daniel 7. Ele conta dos 4 reis que dominariam a terra, né? Até aqui não tem muita dificuldade, porque o anjo ele fala, ele explica para Daniel. Aqui no 17. Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, assim, o que está aqui em Daniel 7 nos remete a Apocalipse 12. Lá também, só que lá começa desde, né, do céu até o finalzinho da segunda perseguição, né, da angústia de Jacó, da segunda tribulação, a perseguição aos restantes, né? A última perseguição, que é o tempo que a gente está vivendo agora. Então, assim, para você ter um entendimento completo, né? Você precisa estudar os profetas. E o Messias citou, ele citou Isaías, citou Jeremias, ele citou Oséias, né? Citou vários dos profetas. E para concluir, a gente também lembra do que o Messias falou. Por exemplo, em Mateus, vamos ver, Mateus 24. Mateus 24, Lucas 13, Lucas 21 e Marcos 13 fala sobre, né, esses dias também. Princípio das dores, aí, grande tribulação. E agora, o finalzinho, Olha aí, Mateus 24, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, assim, a gente sabe, os cientistas falam, a gente vê os sinais no céu, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo, né? E tem muita gente aí falando sobre a inversão dos polos magnéticos. Então, assim, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, né? Os poderes dos céus serão abalados. É isso que o Messias disse. Então, a gente tá, né? Tá nessa época. E, assim, eu fico assim, pensando que ainda tem muita gente acreditando em arrebatamento, né? Por quê? Porque não compreendem os profetas. Eles se baseiam em Daniel 9. E, assim, se a pessoa, qualquer um, pegar Daniel 9, pesquisa em várias versões da Bíblia, porque, né, foi se mudando muita coisa, vai conseguir entender. Eu vou ler nessa versão aqui da Almeida Revista e Atualizada, né? Mas mesmo nessa aqui, dá para entender perfeitamente, né, o que é dito. O versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido. Quem que é ungido? O Messias, o príncipe, né? 7 semanas e 72 semanas estão decretadas, né? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí, depois que passasse, né, a construção lá do segundo templo, que foi o de Herodes,
O ungido será morto, está aqui no 26, ó, e já não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso daí foi no ano 70. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Até o fim. Então seria destruído, né, o santuário, a cidade, tudo. E o seu fim, o fim da cidade foi no ano 70. E aí está dizendo aqui, até o fim haverá guerra, ou seja, não haverá paz. Desolações estão determinadas. Aí no 27, o 27 está falando do príncipe da aliança, é o mesmo do Messias, não tem como encaixar aqui nada diferente disso. Ele fará firme aliança com muitos, ele quem? O Messias, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quem fez cessar o sacrifício? O Messias, né? E ainda fala aqui, ó, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, isso vai até o fim.